Existe um lugar na Escócia onde a paisagem parece ter sido desenhada para guardar segredos. Um lago longo, profundo e escuro, cercado por colinas que quase sempre estão cobertas por névoa. A água é fria, turva, difícil de enxergar além de poucos centímetros. E é exatamente nesse cenário que nasce uma das histórias mais persistentes e intrigantes do mundo moderno, a do chamado Monstro do Lago Ness. Antes mesmo da fama mundial, o lago já carregava um ar misterioso. O Lago Ness faz parte de uma falha geológica antiga, o Great Glen, e sua profundidade chega a mais de 200 metros. Isso significa que ele é maior em volume de água do que todos os lagos da Inglaterra e do país de Gales juntos. A visibilidade dentro dele é extremamente baixa por causa da quantidade de turfa dissolvida na água, o que dá aquele tom escuro quase opaco. Se algo estivesse ali embaixo, seria muito difícil de ver com clareza. Os primeiros relatos, que muitos consideram ligados à criatura, remontam ao século VI, quando um missionário irlandês chamado São Columba teria encontrado uma criatura nas águas do rio Ness. Segundo o relato, um homem havia sido atacado e Columba teria ordenado que a criatura recuasse, o que ela fez. Esse episódio aparece em textos religiosos antigos, mas é importante lembrar que esse tipo de narrativa era comum na época e muitas vezes tinha um caráter simbólico ou espiritual. Durante séculos, o lago seguiu relativamente tranquilo em termos de relatos. Algumas histórias isoladas surgiam, mas nada que chamasse atenção global. Isso muda completamente no século XX, mais precisamente na década de 1930. O contexto aqui é importante, porque a Escócia começava a receber mais turistas, novas estradas estavam sendo construídas ao redor do lago e o acesso à região estava se tornando mais fácil. Pela primeira vez, muitas pessoas estavam passando pelo Lago Ness com frequência. Em 1933, um casal chamado George Spicer e sua esposa relatou ter visto algo atravessando a estrada à frente do carro. Eles descreveram uma criatura grande, com um corpo volumoso e um pescoço longo que se movia em direção ao lago. Esse relato foi um dos primeiros a ganhar atenção significativa da mídia. O jornal local publicou a história e rapidamente o interesse começou a crescer. No mesmo ano, outro relato chamou ainda mais atenção. Um homem chamado Hugh Gray afirmou ter conseguido fotografar a criatura. A imagem é borrada e difícil de interpretar, mostrando algo escuro na água. Mesmo assim, foi o suficiente para alimentar a curiosidade. As pessoas começaram a ir até o lago na esperança de ver o que estava escondido ali. Ainda em 1933, uma das testemunhas mais conhecidas surgiu. Um casal chamado Colonel Robert Kenneth Wilson, um médico, teria tirado a famosa fotografia que ficou conhecida como a foto do cirurgião. A imagem mostrava um pescoço longo emergindo da água, com uma pequena cabeça na ponta. Durante décadas, essa fotografia foi considerada uma das principais evidências da existência do monstro. Ela se tornou icônica, aparecendo em jornais, revistas e documentários ao redor do mundo. O que muita gente não sabia na época é que, anos depois, essa foto seria revelada como uma fraude. Em 1994, veio à tona que a imagem havia sido encenada com um modelo pequeno, montado sobre um brinquedo submarino. A escala da foto havia sido manipulada para parecer algo muito maior do que realmente era. Mesmo assim, durante décadas, ela ajudou a consolidar a ideia de que algo real poderia estar ali. Ao longo dos anos 1930, diversos outros relatos surgiram. Pessoas diziam ver formas se movendo na água, ondulações estranhas, sombras que pareciam grandes demais para serem peixes comuns. Algumas descrições falavam de um pescoço longo, outras de uma espécie de corcova, outras ainda de algo mais parecido com um grande animal aquático sem forma definida. Esse padrão inconsistente nas descrições já começava a levantar dúvidas, mas ao mesmo tempo alimentava ainda mais o mistério. Nos anos seguintes, especialmente nas décadas de 1940 e 1950, o interesse nunca desapareceu completamente. Alguns relatos continuaram aparecendo, embora com menos intensidade. Foi a partir dos anos 1960 que as investigações começaram a ganhar um caráter mais científico. Equipamentos começaram a ser usados, incluindo sonares e câmeras subaquáticas, tentando detectar algo nas profundezas do lago. Uma das iniciativas mais conhecidas foi o Loch Ness Investigation Bureau, criado para organizar observações sistemáticas. Voluntários ficavam em pontos estratégicos ao redor do lago, observando a água por horas, dias, semanas. Eles registravam qualquer movimento incomum, tentando identificar padrões.
Apesar do esforço, nada conclusivo foi encontrado. Em 1972, um estudo conduzido pela Academia de Ciências Aplicadas utilizou sonar e capturou uma imagem subaquática que parecia mostrar algo grande se movendo. A imagem era indistinta, mas sugeria a presença de um objeto grande em movimento. Isso reacendeu o interesse do público e da mídia. Alguns interpretaram como possível evidência da criatura, enquanto outros apontaram que poderia ser apenas um erro de leitura ou até mesmo um grupo de peixes. Nos anos 1970, o pesquisador Robert Rines também conduziu investigações utilizando tecnologia avançada para a época. Ele afirmou ter obtido imagens que mostravam algo parecido com nadadeiras ou partes de um animal grande. No entanto, essas imagens também eram inconclusivas e posteriormente questionadas por outros cientistas. Ao longo das décadas seguintes, os relatos continuaram, embora com variações na intensidade. Algumas pessoas afirmavam ver algo claramente, outras apenas sombras ou movimentos na água. A evolução da tecnologia trouxe novas ferramentas, incluindo sonares mais modernos e até varreduras completas do lago. Uma das maiores buscas ocorreu em 1987, chamada Operation Deep Scan. Vários barcos equipados com sonar cruzaram o lago em formação, tentando mapear qualquer objeto grande em movimento. Alguns contatos foram registrados, mas nada que pudesse ser confirmado como um animal desconhecido. Com o avanço da ciência, novas hipóteses começaram a ganhar força. Alguns pesquisadores sugeriram que os avistamentos poderiam ser explicados por fenômenos naturais, como troncos submersos que emergem ocasionalmente devido a gases, ou até mesmo ondas causadas por ventos e correntes específicas do lago. Outros apontaram que animais conhecidos, como focas ou grandes peixes, poderiam ser responsáveis por parte dos relatos. Mais recentemente, estudos de DNA ambiental foram realizados, analisando amostras da água do lago em busca de material genético de possíveis criaturas desconhecidas. Os resultados indicaram a presença de diversas espécies conhecidas, mas não encontraram evidência de um grande animal desconhecido. Curiosamente, foi encontrada uma quantidade significativa de DNA de enguias, o que levou alguns cientistas a sugerirem que enguias de tamanho incomum poderiam explicar parte dos avistamentos. Mesmo com todas essas investigações, o mistério continua. O Lago Ness ainda atrai visitantes de todo o mundo, pessoas que chegam com a esperança de ver algo inexplicável. E de tempos em tempos, novos relatos surgem, mantendo viva uma história que mistura ciência e imaginação e o fascínio humano pelo desconhecido. Talvez o mais interessante nessa história não seja apenas a possibilidade de uma criatura escondida nas profundezas, mas o fato de que, mesmo com toda a tecnologia e conhecimento disponíveis hoje, ainda existem lugares no mundo que conseguem alimentar dúvidas. O Lago Ness permanece como um desses lugares, onde a linha entre o real e o imaginário nunca parece completamente definida.